Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, eu sou o presbítero Luiz, da Igreja Presbiteriana do Auer, e hoje estou aqui para responder, à luz da Bíblia, a pergunta: posso fazer promessas ou votos a Deus? Primeiramente, nós devemos diferenciar promessas e votos para que a nossa resposta seja mais clara. Eu gosto de pensar em promessas como um compromisso específico firmado com Deus. Por exemplo, alguém pode dizer a Deus: Senhor, eu prometo que daqui em diante eu não falarei mais palavrões, pois entendi que isso não te agrada. O voto, por outro lado, ganha na Bíblia o sentido de uma promessa solene, feita como um juramento, normalmente acompanhado de um pedido a Deus. Por exemplo, Senhor, farei um voto contigo. Se eu conseguir esse emprego que tanto quero, eu prometo começar a dar o dízimo. Dito isso, vamos então à nossa resposta. No Antigo Testamento, nós vemos vários exemplos de votos feitos a Deus. Alguns que possivelmente agradaram o Senhor, como o voto de Ana em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, em que ela promete dedicar seu filho a Deus se conseguisse engravidar de um menino. E outros que sem dúvida não agradaram o Senhor, como o infeliz e precipitado voto de Jefté em Juízes 11:30, que prometeu sacrificar o primeiro que saísse pela porta de sua casa para recebê-lo, se ele voltasse vitorioso da guerra contra os filhos de Amon. E foram votos que, agradando ou não ao Senhor, tiveram que ser cumpridos. Mas além desses e outros exemplos de votos, o Antigo Testamento também nos traz algumas severas advertências a respeito dos votos. Números 30, versículo 2, por exemplo, nos ensina que um homem que vota a Deus se obrigando a alguma abstinência não deve violar de forma alguma o seu juramento. Deuteronômio 23, 21 e 22 nos ensina que ao fazer algum voto a Deus, devemos cumpri-lo rapidamente, pois se não o fizermos, haverá pecado em nós. Diz ainda que se não votarmos, nisso não pecamos, mas se votamos, o fazemos livremente, sem ninguém nos obrigar, então não podemos voltar atrás. Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, nos ensina que quem faz um voto a Deus e demora a cumpri-lo é um tolo, e que Deus não se agrada de tal homem. Já no Novo Testamento, não temos muitas orientações a esse respeito, mas temos as palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 5, de 33 a 36, durante o Sermão do Monte, ensinando ao povo que, ainda que eles tivessem ouvido que deveriam cumprir rigorosamente os juramentos feitos ao Senhor, não deveriam jurar por coisa alguma, nem pela própria cabeça, pois não tinham poder nem mesmo para tornar um cabelo branco ou preto. Como poderiam ter certeza de que cumpririam seu juramento se o amanhã não lhes pertencia? Não entendemos essas palavras como uma proibição, mas um ensino do Senhor de que a nossa palavra deve ser sim se tivermos dito que sim e não se tivermos dito que não, sem que haja necessidade de jurarmos. A questão é que os votos a Deus normalmente são feitos em um momento de aperto, de desespero, quando queremos ou quando precisamos muito de algo. Mas a minha pergunta para você é: Deus precisa do que você está prometendo para Ele? Deixar um pecado, parar de beber, parar de falar palavrão, dizimar, fará bem a quem? A você ou a Deus? Por que acreditamos que podemos barganhar com Deus? O Senhor até pode usar o seu voto para abençoar a sua vida, para te ajudar a deixar um pecado ou para te ajudar na santificação, mas Ele não precisa de nada que você possa prometer. Quer agradar a Deus? Faça essas coisas sem esperar nada em troca. Tenha um espírito contrito, um coração arrependido, como diz o Salmo 51, versículo 17. A salvação e as bênçãos do Senhor são de graça e pela graça. Deus pode atender o seu pedido sem que você lhe ofereça nada em troca, se assim for a vontade dele. Portanto, sem sombra de dúvida, fazer uma promessa ou um voto a Deus não é pecado, mas o ideal é que não façamos isso, pois o amanhã não nos pertence. O pecado reside, sim, em demorar a cumprir ou não cumprir o que prometemos. Se você já fez uma promessa a Deus que não pôde cumprir, meu conselho para você é que se arrependa, peça perdão a Deus e não volte a cair nesse erro. Que Deus assim nos abençoe.
Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Auer. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Auer.